Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai trazer mais um vídeo da série da Jornada da Liberdade, que consiste basicamente na gente montar uma carteira pública aqui focada em aposentadoria. Eu estou montando essa carteira aqui com foco na minha família, nos meus pais, para garantir uma aposentadoria melhor para eles. Então a gente faz investimentos aqui mensalmente, eu gravo os vídeos aqui mostrando como está a progressão. A gente foca principalmente em empresas de dividendos, certo? Porque elas têm um fluxo melhor de caixa. Para a gente pensar em uma aposentadoria, a gente precisa de algo mais previsível, com mais foco em distribuições, empresas mais consolidadas, certo? Então a gente divide entre investimentos em ações, fundos imobiliários e um pouco de renda fixa, sendo a renda fixa com o intuito da gente utilizar como caixa, certo? Não como um investimento propriamente dito. É simplesmente um caixa para quando a gente não tem grandes oportunidades na renda variável. Fundos imobiliários a gente investe também ali com foco em 20% da carteira, nada muito relevante, porque no longo prazo acaba que as ações são melhores, porém fundos imobiliários são muito importantes também porque eles nos rendem proventos mensais. Esses proventos a gente pode utilizar para rebalancear a carteira da melhor forma. Esse mês a gente também fez novos aportes, uma nova empresa entrou na carteira, o que é muito relevante para vocês verem qual que é a tese dela. Eu acho que vai ajudar muita gente a ver isso aqui, então assista até o final para pegar isso. Tem um novo fundo imobiliário também com uma grande oportunidade, então a ação e o fundo imobiliário estão com grandes oportunidades, são as novas entradas aí na carteira, certo, pessoal? Acompanhe o vídeo, vai ser muito bacana, acho que vai ter muito conhecimento para vocês. E lembrando, se gostar do vídeo aí, curte ele para fortalecer na divulgação do vídeo. E se gostar mesmo, se inscreve no canal para continuar acompanhando essa série, entre outros vídeos também que a gente solta aqui no canal. São 3 vídeos por semana e a gente está com uma meta de atingir 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser vai dar certo, a gente está trabalhando duro para isso. Beleza, pessoal? Então bora lá. Aqui na tela eu coloquei como é que está a nossa carteira atualmente. Então a gente está aqui com R$ 1.600 investidos, certo? Então já está um bom valor. A gente está investindo R$ 500 por mês. Então a gente começou aqui no primeiro mês, em junho, com R$ 500. Em julho a gente foi para casa de 1.000. E agora em agosto a gente bateu 1.500, certo? A gente tem um pouco de lucro aqui, R$ 37, nada muito relevante, certo? Então a gente está com 2% de rentabilidade na carteira. O nosso foco aqui é o longo prazo, então mesmo que estivesse subindo ou caindo, não tem nada aqui a nem chorar, nem ficar extremamente feliz, certo? Faz parte da volatilidade do mercado. Depois que a gente comprou aqui as ações, acabou que o Bovespa hoje, inclusive quando eu estou gravando esse vídeo, dia 28, ele bateu o recorde histórico da pontuação dele, acho que 144 mil pontos, se não me engano. Aqui a gente tem nossos dividendos crescendo mensalmente, certo? Então a gente vai dar uma olhada também como é que está os dividendos da carteira, a variação de 2,2%, e aqui a gente pode ver que a gente está crescendo gradativamente, certo, pessoal? Então esse crescimento aí vai continuar. Com o tempo a gente também vai conseguir investir os R$ 500 mais o reinvestimento dos dividendos, ou seja, vai fazendo aquele efeito bola de neve, que muita gente conhece pelo Warren Buffett, que ele curte muito, e a gente também curte, né? Senão a gente não está investindo em empresas que distribuem dividendos. Bom, aqui a gente consegue ver a nossa divisão. Então, atualmente a gente está com 80% em ações e 20% em FIIs. Está cravadinho a divisão. Estamos sem renda fixa, porque não há necessidade nesse momento da gente aportar em renda fixa, já que a gente está com tantas oportunidades bacanas na renda variável, certo, pessoal? Bom, aqui a gente consegue ver a nossa carteira, certo? Então a gente está com BBAS, Banco do Brasil Seguridade, CEMIG, Sanepar, Vale 3 e ISA, CETEP, né, a transmissão paulista. Nosso carro-chefe hoje é o Banco do Brasil, caiu bastante, então a gente foi comprando para fazer um preço médio, estamos com um preço médio muito atrativo, de R$ 20, certo? Isso dá um PL de mais ou menos 4 a 7, depende de como que vai sair os próximos resultados. Num cenário mais pessimista, a gente está falando em um PL de 7, num cenário mais otimista, um PL de 4. CEMIG, outra empresa que está muito boa mesmo. Está aqui com uma rentabilidade de 5%, junto com a Vale com 6%. Sanepar também, muito bacana. A ISA está passando por um período delicado. Ela é uma empresa de transmissão com um pouco de alavancagem, certo? Então essa alavancagem acaba prejudicando em um momento de Selic alta.
Então, como a gente está aí com a Selic em 15%, ela acaba sendo pressionada por essas dívidas que ela tem. Porém, quando a Selic começar a baixar, a margem dela vai aumentar e ela vai conseguir distribuir mais dividendos, o que vai tornar a ação, vai acabar rentabilizando, certo? A Vale também é uma empresa que está descontada atualmente. Eu vou fazer um vídeo sobre ela, inclusive, sobre ela, sobre o Banco do Brasil e uma terceira empresa que também está muito descontada, então acompanha aí no canal para vocês verem, beleza? Sanepar, empresa sólida, não tem crítica nenhuma aqui. A gente sabe que no longo prazo ela vai crescer. Se você fizer o valuation por fluxo de caixa descontado para os próximos 5 anos, a gente está falando aí em um upside de 100 a 150% que ela tem a crescer, fora os dividendos, né? Todas essas empresas aqui distribuem solidamente dividendos. A Vale atualmente está distribuindo menos por conta do ciclo do minério, porém assim que o minério voltar a subir, ela vai também voltar a distribuir. Ela também está crescendo o market share interno dela de produtos em outras linhas, como cobre, por exemplo, e Banco do Brasil Seguridade, certo? Bom, aqui de fundos imobiliários a gente tem o HFOF, que é um fundo de fundo que a gente tem investido R$60. A gente tem o MXRF, que é muito conhecido, né? Eu acho que é um dos fundos que tem mais cotistas no Brasil. O Gari 11, que é um fundo híbrido, ele tem vários tipos de investimentos em tijolo, ou seja, galpões logísticos, lajes corporativas. E aqui o HGLG, que é focado em logística, certo, pessoal? São 4 fundos imobiliários muito bacanas. A gente vai estar nos próximos aportes aumentando também a nossa distribuição em fundos imobiliários, porém precisa ser um processo gradativo, já que a gente investe R$500 por mês, que é a realidade também de muitas pessoas, às vezes não tem também R$500, às vezes investe 100, 200, 300. Então, fundo imobiliário, por exemplo, é uma coisa mais difícil de você conseguir é, distribuir, principalmente esses de base 100. Então, pô, você tem R$300 para investir e você compra um HGLG, já foi metade do seu valor, certo? Então, com a gente investindo R$500, eu deixo todo mês entre 100 a 200 desses R$500 para ir para fundo imobiliário. Então, mês a mês a gente vai rebalanceando aqui, adicionando novos fundos que a gente achar interessante, ou não, ou vai mantendo esse aqui e vai comprando mais cotas dele, certo, pessoal? Bom, aqui a gente consegue ver os nossos dividendos, que é uma das partes mais interessantes, mais importantes, quando se trata de um vídeo, quando se trata de uma carteira, na verdade, focada, uma carteira previdenciária focada em dividendos, aqui é uma carteira estilo Barsi, né? A gente vê que os proventos dela foi o primeiro mês, então foi o nosso primeiro mês que a gente recebeu proventos, porque em junho e julho a gente não tinha os fundos imobiliários ainda, certo? Na verdade a gente tinha em julho, mas a gente perdeu a Datacom, ou seja, não chegou a pegar a janela dos acionistas que detinham o fundo imobiliário para receber dividendos. Então a gente só foi receber nossos primeiros dividendos agora em agosto e fico muito feliz com isso. É pouco dinheiro por hora, mas a gente sabe que vai crescendo gradativamente. Aqui a gente pode ver quanto que já está provisionado para setembro. A gente ainda não recebeu esse dividendo, porém já foi anunciado pela Vale a distribuição desse dividendo. Ou seja, a gente vai receber isso aqui da Vale fora o que a gente vai receber dos fundos imobiliários. Então essa barrinha aqui vai crescer, a gente vai receber um dividendo já muito bacana em setembro, certo? Vai crescer bastante disso aqui. Porém, hoje a gente está aí com a nossa distribuição de agosto foi 2,58, certo? Mas isso aí vai crescendo. Se for juntar essa aqui de agosto com a de setembro, já vai dar 5,80, mas a gente sabe que vai passar, beleza? Sendo HGLG principal distribuidor, seguido de HFOF e MXRF. A gente ainda não recebeu dividendos também da Gari 11, certo? Então a gente vai receber aí no próximo mês, a gente já recebe. Bom, aqui a gente tem os lançamentos do mês, certo? Então o que a gente comprou da última janela de vídeo até essa. Então a nossa aquisição foi Banco do Brasil, que a gente comprou 3 cotinhas aí para fazer o preço médio, compramos a 20,14. Vale, R$55. ISA, aqui a gente pode ver o número de ações, o dia que eu comprei, então foi ontem, um dia antes de estar gravando esse vídeo. CEMIG, Sanepar, e aqui está a nossa nova aquisição
de ação, certo? Então aqui a gente tem Banco do Brasil Seguridade, é a nova ação da nossa carteira, beleza? Agora a gente vai aprofundar sobre Banco do Brasil Seguridade e por que ela é uma grande oportunidade. Aqui eu deixei também o gráfico, a gente pode ver, isso aqui não é muito relevante por hora, são só 2 meses, mas fica aí o gráfico para a gente comparar com o CDI, IPCA e o IFIX, beleza? Aqui está a nossa carteira. Então estamos positivos, tem um período aqui de julho que foi negativo, mas já estamos positivo e eu acredito que ela vai ser muito sólida com o tempo, beleza? Boto fé na nossa carteira, com as análises que a gente tem, eu acredito que vai ser um sucesso. Bom, vamos analisar aqui como é que está esse Banco do Brasil Seguridade, que é a oportunidade que eu relatei para vocês, que eu acredito que seja uma das mais interessantes da Bolsa hoje. Atualmente ela está negociando a R$ 33,00, caiu 5% nos últimos 12 meses. A gente está com um PL de 7,32, um preço-valor patrimonial de 6,22 e um dividend yield de 12,93, certo? Então a gente está com um dividend yield muito bacana, de 13% na cotação atual. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessa ação. A gente vê, PL, pô, não está tão barato assim, né? Não é que está caro, mas é porque não, você olhando só para o PL, você não diz, tá de graça, que seria um PL de 3, 4, por exemplo, mas está um PL muito bom. O preço-valor patrimonial é alto, porém, para uma empresa de seguros, isso é normal. Empresas de seguro tendem a ter um preço-valor patrimonial mais alto. A gente pode ver que de 2020 para cá, ela saiu aí de uns R$ 27,00 mais ou menos, para a gente estar atualmente aqui com os nossos R$ 32,00, certo? Então aqui ela chegou até a bater 32, subiu um pouquinho, mas a gente vê que ela teve uma rentabilização nesse período. Eu me esqueci de adicionar aqui a cotação com os dividendos, porém ela rentabilizou 100% se você for juntar os dividendos e reinvestindo eles nos últimos 5 anos. Ou seja, uma rentabilização extremamente atrativa. Todas as ações e fundos imobiliários e tudo que eu invisto, eu sempre foco em 100% de rentabilização líquida em 5 anos. Essa é a minha meta de rentabilidade, que dá mais ou menos uns 15% ao ano, certo? 12, 15% ao ano é o ideal para mim, então não invisto em empresas que não tenham essa perspectiva de rentabilidade. Bom, aqui a gente consegue dar uma olhada nos números mais aprofundados. A gente vê que o destaque aqui é esse ROI de 85%, certo? Isso significa o quê? Que a empresa, se ela investe, vamos supor, que Banco do Brasil Seguridade vale R$ 100. Se ela investir R$ 100 nela própria, ela vai começar a valer 185. Ou seja, é como se você tivesse um investimento de renda fixa que tivesse uma rentabilidade de 85% ao ano. Você coloca R$ 1.000 e volta 1.850. E depois mais 85% sobre esses 1.850, sobre 85%. Óbvio, é um número muito alto. Tá muito alto por motivos que não são constantes, porém mesmo a gente ajustando esse número pro padrão dela, digamos assim, para a média, ela tem um ROI mais alto que as outras seguradoras, ou seja, ela está crescendo muito. O que ela não distribui e reinveste nela, vamos supor, aqui a gente consegue, vamos supor que o Banco do Brasil Seguridade lucre R$ 100 e ele distribui R$ 50 e reinveste os outros R$ 50. Desses outros R$ 50 que ele reinveste nele próprio, ele tem um ROI de 85%, ou seja, ela começa, esses R$ 50 que ela investe rendem 85% ao ano, entendeu? Então é como se fosse isso, o dinheiro que ela não distribui, o dinheiro que ela reinveste, rentabilizou 85%, fora o que você recebeu de dividendos, de payout que ela distribuiu do lucro. Então são múltiplos insanos de bons, são muito bons. Então, e mesmo assim ela está caindo, né? Caindo referente ao preço que ela foi cotada antes. Ela chegou aqui em R$ 43,00, mais ou menos, e desde então ela já derreteu aí uns 30% do seu valor pico, certo? Bom, daqui basicamente é isso que a gente tem de números interessantes. O CAGR de lucro também é bacana. Agora, aqui. A gente tem basicamente 20% foi o crescimento de lucro anualizado composto, ou seja, ela cresceu mais ou menos
20% ao ano de lucro, então 20 sobre 20 sobre 20 sobre 20 nos últimos 5 anos, o que é muito bom. Beleza. Vamos olhar agora para os dividendos que ela distribuiu nos últimos 10 anos aqui. Isso aqui é o quanto que ela distribuiu por cota, ou seja, cada ação distribuiu esse valor durante o ano. Então a gente vê aqui que 2015, 2016, 2017 ela distribuiu a mesma quantidade, mais ou menos 1,80 por aí, 1,70. 2018 a gente teve um pico, 2019 ela voltou para esse mesmo padrão, 2020 outro pico. Aqui em 2021 a gente sentiu com a pandemia, então ela teve uma queda, porém em 2022 já cresceu. E a gente vem vendo um crescimento aqui desde a pandemia, certo? Desde 2021, a recuperação da pandemia, a gente vem vendo uma ascensão do Banco do Brasil Seguridade, distribuindo cada vez mais dividendos, sendo que atualmente ela está distribuindo em 2025 até agora R$ 4,21 por ação, isso que o ano não acabou. Então ela tem mais janelas ainda para distribuir nos próximos trimestres, certo? Ou seja, extremamente atrativo. A gente está tendo aí uma rentabilidade de 12, 13% de dividendo por cota, certo? E isso é muito atrativo para a gente. Se a gente se manter nesse crescimento, mantendo essa distribuição, tá ótimo. Até se ela retornar para a média dela, que é 7,5% nos últimos 5 anos, para a gente também tá maravilhoso se for dessa forma. Porque a gente sabe que essa porcentagem vai se manter estável, vai continuar distribuindo mais dividendos porque aumenta o lucro, e isso também vai aumentar a cota. Então, a cota e o dividendo sobem juntos e você ganha em duas pontas diferentes. Aqui a gente consegue ver a variação da cota dela com o lucro. Então a gente vê que a cota acompanha o lucro, quando abaixa o lucro cai a cota, quando sobe ambos sobem. Porém, aqui a gente tem uma manutenção do lucro, certo? Até subiu um pouquinho, mas nada muito relevante, porém a cota afundou, certo? Isso abre pra gente, quando a gente abre essa boca do jacaré aqui, é quando a gente tem oportunidade, certo? Quando a gente vê esse momento onde abriu bifurcou o lucro da empresa com a cotação, é aqui que a gente acaba ganhando bastante upside de investir, certo? Então isso é uma das análises que eu acho mais interessante, a gente comparar lucro com cotação, porque o mercado muitas vezes se precipita ou é influenciado por fatores externos, às vezes nervosismo pega no pessoal e todo mundo começa a vender. E a gente vai ver que tem motivos para essa queda, porém não é nada que a gente deveria se assustar. Mas enfim, a gente vê aqui que a cotação está caindo, apesar do lucro estar se mantendo. A gente está com a mesma cotação que a gente tinha mais ou menos aqui em 2021 para 2022, que era o lucro muito menor, ou seja, o lucro aqui estava em torno de 5 bi, hoje a gente está com lucro de 9 bi. A gente está com quase o dobro de lucro e a mesma cotação de 2021, certo? Bom, aqui a gente consegue entender por que o Banco do Brasil Seguridade está caindo, o que é um movimento muito estranho. Mas isso se dá porque ela acompanha o Banco do Brasil, em grande parte, né? A gente consegue ver aqui que o Banco do Brasil vai subindo junto com o Banco do Brasil Seguridade, depois eles caem juntos, sobem juntos, porém, quando o Banco do Brasil começou a derreter, né, as ações do Banco do Brasil começaram a derreter, acaba puxando o Banco do Brasil Seguridade junto. Porém, a parte de seguridade não está tão afetada quanto o banco, não tem necessidade dela cair o que está caindo. É um movimento mais ilógico do mercado. Bom, tem um sentido que é a mesma empresa, dois setores diferentes, porém elas são individualizadas na bolsa. Algumas pessoas ficam com medo de, por questão da Magnitsky, coisas governamentais, às vezes duvidam da governança da empresa, acabam batendo nas duas ações de forma igual, porém eu acredito que isso seja um movimento excessivo. Não há necessidade de tanta agressão com o Banco do Brasil Seguridade. Eu acho que é uma empresa muito boa e a gente vê aqui que ela está derretendo, até o próprio Banco do Brasil nos últimos 5 anos devolveu tudo que tinha lucrado e derreteu. Obviamente que isso não é bem assim, né? Porque elas distribuíram dividendo nesse meio tempo e o que distribuiu de dividendo a pessoa ficou com esse dinheiro. Então acaba que quem tinha aqui em 2023, por exemplo, na verdade, de 2 anos esse gráfico, quem tinha nesse período aqui juntou o dividendo de 2 anos, não está tão triste assim, né? Porque elas pagaram bastante dividendo. Bom, agora vamos para o fundo imobiliário novo da carteira. A gente investiu no HGLG11, certo? Nosso novo FII.
É um FII muito bom mesmo. Atualmente a gente está num preço sobre o valor patrimonial, que é uma oportunidade histórica. Fazia muito tempo, desde a pandemia, que a gente não tinha um preço sobre o valor patrimonial tão interessante assim. E a gente pode ver aqui que tem uma tendência de queda no valor do fundo, mesmo não tendo sentido nisso, porque o valor patrimonial das cotas do HGLG só sobem, porém, como a Selic está muito alto, as pessoas acabam não investindo em fundos imobiliários, acabam preferindo investir direto na renda fixa, e isso acaba batendo, né, tirando dinheiro do fundo imobiliário e levando para a renda fixa. Porém, quando a renda fixa começa a cair, as pessoas começam a vender suas rendas fixas ou dirigir menos dinheiro para ela e acabam colocando mais dinheiro nos fundos imobiliários e acaba gerando essas oportunidades para a gente, e a gente vai acabar colhendo essa rentabilidade mais para frente, né? Possivelmente a gente vai ver quando começar a cair a Selic, cair ali 14, 13, 12, 11, 10, vai ter uma outra escalada do mercado do IFIX, certo? Então, batendo novos recordes, enfim, vai entrar dinheiro no mercado. Também a gente está passando por alguns períodos delicados com, a, com medo de ter a taxação dos dividendos, taxação dos proventos. Isso acaba sempre balançando bastante os fundos imobiliários, mas a gente sabe que nesses períodos de medo é que a gente tem que ser corajoso, e a história já provou isso pra gente inúmeras vezes, certo? E é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente está fazendo. A gente tem que ser bem matemático, frio, agir como realmente um computador quando se trata de investimentos, porque eu acredito que a bolsa, o mercado, não dá espaço para muito sentimento. Ficar com medo, ficar ganancioso, isso acaba sempre punindo. A gente tem que ser frio e é isso que a gente tem que fazer. Então a gente está investindo aqui, apesar de estar no momento muito baixo da sua história do HGLG. Aqui a gente consegue ver os dividendos do fundo. Então se mantém estável desde 2020, 2021 aqui. Chegou a passar distribuir alguns dividendos extraordinários, porém fazem 2 anos que ela não distribui esses dividendos, porém segue muito interessante aqui na casa de R$1,10, R$1,20 mais ou menos, e para a gente está ótimo, principalmente porque ela segue investindo em novos galpões, construindo novos galpões, e para a gente está perfeito dessa forma. Aqui a gente pode ver que a gente está numa vacância muito baixa, a gente está só com 3% de vacância, óbvio, o perfeito seria 0%, porém a gente está no valor mais baixo desde 2024, certo? Então, uma vacância muito baixa, que faz a gente conseguir extrair o máximo de rentabilidade por galpão. Por último, que só para a gente dar uma olhada como é que ficou a carteira, mas é isso, pessoal, esses são os investimentos, uma análise geral da carteira. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha agregado para vocês de alguma forma. Deixa nos comentários aqui, para quem assistiu até o final, o que vocês acharam do vídeo. O feedback de vocês é muito, muito, muito importante. Espero que tenham gostado mesmo. Dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal para fortalecer. Eu espero vocês no próximo vídeo, certo, pessoal? E quem gostou aqui do canal e quer olhar o vídeo anterior, tá postado aqui. Eu vou tentar deixar como recomendado para esse vídeo, para vocês já pularem para lá e assistirem, beleza? Porque daí vocês conseguem também ver a perspectiva do mês passado. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês até aqui, meu muito obrigado. Valeu!